Graça e paz, meus amados irmãos. Domingo, dia 28 de março, e mais uma vez o Mestre nos convida e nos chama a sentarmos à sua mesa, a termos comunhão com Ele e com todos os santos, a estar partindo o pão, mesmo nos nossos lares. Estamos em lockdown, né? Não estamos reunidos presencialmente nesse momento, mas queria convidar todos os santos para estarmos partindo o pão nos nossos lares, nas nossas casas, e comendo e bebendo do nosso Senhor, nos alimentando dele, da árvore da vida, da provisão que Deus nos deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor, Ele nos deu do seu Filho, da árvore da vida, para que nós comêssemos e bebêssemos dele e vivêssemos por ele. Amém, irmãos? Eu queria estar trazendo uma meditação, né, nessa manhã. Tenho bastante versículo para falar, não sei se vai dar para falar tudo num vídeo só. Se não der, talvez eu divida em dois, mas eu vou tentar fazer em um. Vou tentar dar uma corrida para ver se eu consigo fazer em um. Se eu não conseguir, eu divido em dois. E o nosso assunto que nós temos comentado aqui, né, temos compartilhado aqui no campinho, é com relação ao relacionamento de Deus com o homem. Como é esse relacionamento que o próprio Senhor tem com o homem? Né? E a gente estudou na ocasião passada que o período de comunhão de Deus com o homem, que revela essa comunhão, é no período da inocência do homem, antes da queda, né? Lá no jardim do Éden. Então esse período é o período que nos revela qual é o relacionamento que Deus tem com o homem, e Deus, ele não mudou esse relacionamento, nem quando o homem enquanto caído, e nem com o homem enquanto já regenerado, o homem já redimido, o homem reconciliado. Deus, ele se relaciona com todo homem da mesma forma que ele se relacionava com o homem antes da queda, lá no Jardim do Éden, né? Então a gente viu algumas características do homem quando ele foi criado, né? Eu queria fazer uma recapitulação com relação a isso. Para a gente estar avançando, a gente vai ler alguns versículos, né? Tendo em conta que a base da pregação, ela simplesmente é essa, o relacionamento que Deus tem com todos nós, que é o mesmo, né? Mesmo o homem quando ainda na inocência, Adão antes de cair, depois do homem caído, Deus continua tendo o mesmo relacionamento com o homem, e depois do homem redimido ainda, que foi feita a provisão, né? A crucificação de Cristo na cruz, depois do homem redimido, Deus continua tendo o mesmo relacionamento, sendo que ainda Deus tem esse relacionamento com o homem caído para a salvação da alma, para a salvação do espírito, e o homem tem esse mesmo relacionamento com o homem já redimido para a salvação da alma, né? Essa é algumas diferenças. Então, com o homem caído, Deus se relaciona para a salvação do espírito, né? E esse homem, ainda que depois já salvo no espírito, que já aceitou Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, Deus, ele continua esse relacionamento o seu relacionamento com esse homem da mesma forma, né? Mas para a salvação da alma. Mas o relacionamento é o mesmo, os princípios são o mesmo, não muda, né? Então a gente vai ver como Deus vai fazer uma recapitulação, né, de como Deus criou esse homem, lendo aqui Gênesis 2, foi o nosso pano de fundo, né, para a gente avançar um pouco. Gênesis 2, capítulo 15, 16 e 17, né? Vai revelar como Deus criou esse homem, quais são os aspectos que esse homem tem, que Deus criou, como foi que esse homem foi formado, né? Características desse homem que foi criado por Deus. Quais são as características desse homem? Então vamos ver. Versículo 15, Gênesis 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden,
para o cultivar e o guardar. Né? Então, quando Deus ele coloca o homem no jardim, Deus ele dá responsabilidade para o homem. Então, Deus ele criou um homem responsável. Né? Então, aqui o homem ele ainda estava na fase da inocência, mas ele era um homem criado por Deus responsável. Então, o homem ele estava no jardim para cultivar e guardar. Né? E isso não muda conosco hoje. Nós ainda temos responsabilidade diante de Deus e ainda que caído, ainda o homem tem a sua responsabilidade. Né? O homem também tem o livre-arbítrio, que a gente vai ler aqui logo depois aqui. Né? Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ou seja, o Senhor Deus deu uma ordem para o homem, ou seja, colocou o homem à prova, colocou algo para que o homem fosse provado. Né? Então a gente vê que o Deus ele fez o homem responsável, mas Deus ele coloca também o homem em prova. Né? Deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então a gente vê que o homem ele tinha livre-arbítrio para comer livremente de toda árvore. Ele podia comer, inclusive, da árvore da vida, se ele quisesse. Ele não era impedido, não tinha impedimento para que ele comesse a árvore da vida. Né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então era essa prova, né, que o homem poderia comer de toda e qualquer árvore, inclusive da árvore da vida, e não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal, que no dia em que dela comer, certamente morrerás. Né? Então, a gente vê que um homem responsável, que ele tinha responsabilidade, ele tinha livre-arbítrio, o homem era neutro, né? A gente viu da outra ocasião que o homem ele era espírito humano 100% humano, alma humana 100% humana e corpo humano 100% humano. O homem ele era totalmente humano. Ele não tinha nada do pecado ainda, o pecado ainda não tinha entrado na sua carne, ele não tinha caído ainda, né? E, inclusive também ele não tinha comido da árvore da vida para experimentar a vida de Deus. O homem ele não tinha o pecado, mas também ele não experimentava da vida de Deus, né? Porque ele não tinha comido da árvore da vida. Então esse era o propósito, Deus coloca a árvore no meio do jardim, Deus era o principal, né? Era o maior interessado que o homem comesse da árvore da vida. E Deus coloca aquela árvore ali em destaque, ali no meio do jardim. Porque Deus tinha interesse que o homem que era 100% humano comesse da árvore da vida. E agora o homem seria participante da natureza humana e viveria a vida de Deus. E Deus também, através do homem, viveria a humanidade de Deus. Seria um casamento, um pacto de um casamento, que foi quebrado lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedece e come da árvore que Deus falou que não era para que comesse. Já leu isso em Oséias, né? Oséias 6,7, que diz que o povo de Israel, da mesma forma, quebrou o pacto que Deus tinha feito com eles. É da mesma forma que Adão. A gente não vai ler, só relembrando, né? Então, Oséias 6,7 vai falar que o povo de Israel, quando eles desobedecem a Deus, eles quebram a aliança, quebram o pacto da mesma forma que Adão quebrou esse pacto lá no jardim. Porque o relacionamento era o mesmo. Era o relacionamento de que o homem se alimentasse da árvore da vida, comesse de Deus e vivesse a vida de Deus, e Deus vivesse a humanidade do homem. Né? E o relacionamento de Deus ele não muda nunca. Né? Então vamos entrar um pouco agora, né? Já falamos essa panorâmica. Quem quiser mais alguns detalhes que não tenha visto o vídeo anterior, né? Tem outro vídeo, né, que foi feito anterior. Os irmãos que quiserem mais detalhe disso, está no vídeo anterior. Eu peço aos irmãos que assistam, que eu não vou entrar nesses detalhes não. Então o homem, quando ele caiu, esse homem ele ficou com
com o espírito morto, né? O espírito desligado, ou seja, o espírito desligado de Deus. O espírito do homem se desligou de Deus, né? Mas o homem ainda continua, ainda com alguns, como posso dizer, algumas características que o homem caído tem, que Deus, ainda com o espírito morto, mas o homem ainda podia ouvir Deus. Então a gente percebe aqui que o homem, Deus ele faz o homem indesculpável, porque o homem ainda caído, ele pode ouvir a vida de Deus, ele pode conhecer da graça, né? E agora Deus vai ter isso como responsabilidade do homem, o livre-arbítrio, a vontade do homem, a escolha dele, o que ele escolhe. Se ele escolhe a árvore da vida ou se ele escolhe, né, viver pela sua própria vida. Então o homem, se ele escolhe a árvore da vida, ele vive a vida de Deus, ele passa a viver pela vida de Deus, a vida divina. E quando ele escolhe a árvore da ciência do bem e do mal, ele passa a viver pelo seu próprio ego, né? Ele fica egocêntrico, centrado na sua alma. O homem começa a viver pela alma, o homem se torna almático, né? E a alma, ela não consegue agradar a Deus de jeito nenhum. Não tem como agradar a Deus pela vida natural do homem, sem comunhão com Deus, sem ter a vida de Deus, né? Então a gente vê aqui, né? Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Então a gente vê que o homem ainda com o espírito morto, né? Mas ele ouvia a voz de Deus. Então a gente vê que o homem ainda caído, ainda hoje, ele ainda é capaz de ouvir a voz de Deus. Como que ele é capaz de ouvir direta? Vai ouvir uma voz no céu? Uma vinda do céu? Não é isso que eu estou falando. O homem ele ainda tem capacidade de ouvir a palavra de Deus por intermédio da pregação, a exposição da Bíblia, das Escrituras, né? E o homem pode aceitar a graça ou ele pode rejeitar a graça. Ou, em outras palavras, ele pode aceitar a árvore da vida ou ele pode rejeitar a árvore da vida, né? E continuar vivendo pela sua alma, né? Pelo seu ego, um homem separado da vida de Deus e vivendo pela sua própria vontade, seu próprio entendimento, pelo que bem acha e que bem entende, né? A gente vê que o homem mesmo caído, ele ainda é possível de ouvir a voz de Deus, né? O homem quando morreu, que a Bíblia fala que ele morreu, ele não desapareceu, ele continua, né, vivo na carne, com a carne viva, a alma viva, mas o espírito que era ligado com Deus, isso que morre. Então o homem passa a ser separado de Deus. E quando Deus ele faz a obra na cruz, né, que o homem aceita a graça, o pecador, né, falando agora da salvação do espírito, quando o homem caído, pecador, ele aceita a graça, ele aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, né, ele se reconhece pecador e ele se reconhece como necessitado de um Salvador, né, e ele crê no Senhor, ele ouve o Evangelho, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas ele também ressuscitou e ele nos trouxe provisões. Quando o homem crê, né, no Evangelho, na pregação, isso gera fé nele e ele é salvo no Espírito. O Espírito dele é vivificado e o homem passa a ter comunhão novamente com Deus, né? Então a gente vê que o homem ele não é, o homem caído, ele não é desprovido de ouvir a voz do Senhor, né? A gente vai ver agora alguns versículos que vai falar sobre isso, né? Vamos ver Romanos 7, 18 e 19. Romanos 7,
Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É porque o homem caiu, o pecado ele veio habitar na carne do homem. Né? O pecado habita na nossa carne. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O celular escorregou aqui. Mas se faço, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Então a gente vê aqui que o homem ele ficou centrado, o homem caído ficou centrado na sua alma. Né? Ele agora é um homem egocêntrico. Né? E a alma do homem por si só, ainda que Paulo aqui ele já cria no Senhor, mas na sua alma por si só, ele não consegue obedecer a Deus, satisfazer a Deus, fazer a vontade de Deus. Ele até quer fazer, até tenta, mas ele não consegue, né? Então, o que esse homem precisa fazer? Isso aqui já estamos agora falando do homem redimido, né? O homem que já creu no Senhor, que já tem o Espírito ressuscitado, vivificado, né? O homem que já tem comunhão com o Senhor, mas ele ainda é um homem almático, ele precisa salvar essa alma. Né? Então a gente vai ver aqui no versículo 24 e 25 ainda de Romanos 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Né? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus pela graça, que Jesus Cristo ele é a graça, ele é a provisão de Deus. Né? Ele é o que Deus nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Né? Então, graças a Deus pela graça, graças a Deus pelo seu Filho Jesus. Né? 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então, agora nenhuma condenação há. Por quê? Porque houve uma provisão de Deus, né? Que é a lei do Espírito da vida. Né? O Espírito Santo ele é regido por uma lei, né? Que a Bíblia chama lei do Espírito de vida, né? Que nos livrou dessa lei do pecado e da morte, que é a lei da nossa própria, o homem centrado na sua própria alma, na sua própria vontade. Né? Então, como é agora queria avançar com os irmãos para a gente entender como é que funciona isso. 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Olha só, dando a graça. Como é que ele fez isso? Ele enviou seu próprio Filho. A semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que provisão é essa, irmãos? Que provisão é essa? Sabe, Deus ele morreu, né, na cruz, derramou o seu sangue, né, que tratou com os nossos pecados. Né? Então, os nossos pecados foram perdoados, o escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado, foi aniquilado. Né? E Deus ali na cruz, ele triunfou. Mas o Senhor ele não fez só isso. Né? O Senhor ele avançou, agora ele quer nos dar uma nova vida. Né? O Senhor ele nos regenerou, mas agora o Senhor quer nos dar, ele quer nos renovar, que a renovação é a nova vida. Né? A regeneração é o novo nascimento, nascemos do Espírito, mas agora o Senhor ele quer atuar em nós com a renovação, que é a salvação da nossa alma, é a vida do próprio Senhor em nós, na nossa alma, é o Senhor avançando para a nossa alma, nós sendo salvos na alma. Né?
Então, que provisão foi essa, irmãos, para que nós fôssemos salvos na alma, né? Essa provisão foi o derramamento do seu Espírito Santo, né? O Senhor, ele derramou do seu Espírito também. Ele ascendeu, né? Ele teve que, depois da morte, ele ascendeu e o Senhor, as Escrituras falam que ascendemos com ele, né? Ele, como sumo sacerdote, ele adentrou aos céus, né? Como sacerdote levava aquelas pedras ali representando as 12 tribos no peito e nos ombros também, e nessas pedras, irmão, nós estamos incluídos também, né? Por isso que fala que ele nos transportou, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez ascender e assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando Cristo, ele como sumo sacerdote, ele adentra o céu, né, ele nos leva com ele para essa posição, né, de glória e de graça, assentados em Cristo. Estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E ele nos deu de beber do seu Espírito, o Espírito foi derramado, né? Então, essa é a provisão, é o derramamento do Espírito. Então, a gente vê que a provisão ela foi dada. Agora, vamos voltar do relacionamento, que era o mesmo no Éden, né? Ele é o mesmo para o homem caído, que ele tem que aceitar a graça, receber a graça, né? Para que essa graça venha, para que ele venha usufruir, desfrutar e usufruir dessa graça. O homem da mesma forma, né? O homem da mesma forma, ele tem que receber essa graça, que no caso nós estamos falando do Espírito, né? Então ele tem que receber o Espírito e usufruir dessa graça. Ele tem que desfrutar e usufruir, não somente desfrutar, mas usufruir, de tal maneira que ele tenha essa provisão como dele. Então, quando ele tem essa provisão como dele, essa provisão ela passa a fazer parte dele mesmo, porque pela fé ele crê no que o Senhor fez, né? E aquilo dali agora vai gerar vida nele. Então a gente vê que da mesma forma, para a salvação da alma, o homem precisa de comer, né, da provisão. Ele precisa de comer da árvore da vida. Né? No último dia, João 7,37, se eu não me engano. João 7,37. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Evangelho de João 7. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Então, se alguém tem sede, venha a mim. Né? Você necessita ter sede e querer vir a mim. Se você não quiser ir até ele, você vai ficar sem a provisão. Então, Jesus ele proporciona a provisão, né? Mas nós temos que ir até ele. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser, ninguém é forçado. Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então a provisão ela já foi realizada, a cruz está lá, já foi feita a provisão. Mas quem quiser tem que ir lá, tomar a sua cruz e seguir ele. Quem quiser. Quem quiser, a provisão do Espírito, o Espírito foi derramado, para que nós andássemos em Espírito, né? Está falando aqui em Romanos 8, né, que a gente estava lendo. 5, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então a provisão ela já foi dada, a graça já foi dada, o Espírito já foi derramado. Mas você pode usufruir do Espírito, você pode andar em Espírito, não só desfrutar, irmão. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse termo, que eu vejo muito irmão falando de desfrutar. Pode até ser que quando o irmão fale desfrutar, ele queira dizer outra coisa, né? Mas eu entendo que quando nós estamos desfrutando das Escrituras, né, esse desfrute está no âmbito da nossa mente, do nosso entendimento, a gente está desfrutando no nosso sentimento. Então isso é um desfrute, sabe?
o que fica no âmbito do conhecimento, né? Aquilo dali mexe com a nossa alma, com o nosso sentimento. Então eu penso que o desfrute é isso, sabe? Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos era para o usufruto, não de somente desfrutar, mas usufruir da graça, porque é isso que vai nos gerar vida. É quando você pega a graça e você toma ela para si, e agora você vive por ela. Então agora você passa a usufruir da graça, porque agora ela é sua. Aí Deus ele encontra caminho em você e gera vida em você, né? Mas é uma escolha. Nós também podemos rejeitar a graça, né, e continuarmos andando na nossa carne, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Para a gente entender mais um pouco com relação a essa questão do livre-arbítrio, né? Que fala da lei que Deus ele é soberano. Deus ele é soberano, mas Deus ele respeita, ainda que seja soberano, ele respeita a decisão do homem. Deus ele nunca vai contra a decisão do homem, nem vai forçar o homem a nada. Se você quiser comer da árvore da vida, você come, se não quiser, não come. Sabe? Então o homem deixa o homem livre. Deus ele quer um relacionamento com o homem, um relacionamento espontâneo, por amor, né? Então vamos lá em Tiago, Tiago 1:25 e depois 2:12, Tiago, livro de Tiago. Tiago 1:25. Olha só, Tiago 1:25 fala assim, ó: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, olha só que interessante, irmãos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Que lei da liberdade é essa? A gente vê que Deus ele tem os seus princípios, né? E Deus ele não quebra os seus princípios. Então, existe uma lei nas Escrituras que as Escrituras chamam de lei da liberdade. Ou seja, traduzindo agora no Novo Nascimento isso significa livre-arbítrio. Quer dizer que o homem ele tem livre-arbítrio para escolher. Ele pode optar por Deus, comer a árvore da vida, né? Como lá em Gênesis, Deus colocou a árvore ali no jardim do Éden e não forçou o homem que comesse. E Deus ficou ali de 80 a 100 anos esperando que o homem comesse, sem forçar o homem, né? E o homem não comeu. O homem preferiu comer da outra árvore e viver a sua própria vida, né? Sem Deus, centrada no seu próprio ego, do que viver a vida de Deus, né? Então, essa é a lei da liberdade que a Bíblia fala. Nós somos livres nas nossas escolhas. Deus ele dá a provisão, né? Deus ele deu toda a provisão para o homem. Já foi realizada a obra na cruz, ela foi consumada, né? Cristo ascendeu e ele continua seu ministério celestial como sumo sacerdote nos céus, intercedendo por nós, como nosso advogado, né? Intercedendo dia após dia por cada um de nós. Continua o seu ministério celestial, né? Mas a obra ela já foi consumada. Nós temos que decidir se decidimos por Deus, pela árvore da vida, ou continuamos ainda nos alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal e vivendo a nossa própria vida pela carne. Né? Isso a gente não precisa fazer esforço nenhum para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente naturalmente, vivendo pela nossa vida da alma, a gente já vive nela. Né? Então a provisão é a gente comer de Cristo, nos alimentar dele, da árvore da vida e viver por ele, andar em espírito, né?
beber desse Espírito. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Né? Aquele que tem sede, aquele que se dispôs a ir até Ele, de ter uma vida diante do Senhor. Né? Então existe essa lei da liberdade. Deus não quebra essa lei. O homem ele tem escolha, ele tem liberdade nas suas escolhas, sabe? Então Deus ele não quer dizer que Deus ele vai ver o homem pecando, que Deus vai pegar o homem e vai forçar o homem a parar de pecar. Não, o homem, se ele não aceitar a graça e aceitar o Espírito, a vida no Espírito, ele vai continuar pecando, até ele sofrer o dano da segunda morte. A gente sabe que não perde a salvação do Espírito, né? Mas a alma perde o milênio, perde o galardão, né? E sofre o dano da segunda morte. Né? O homem e Deus permite isso por conta dessa lei da liberdade. Agora vamos ver Tiago, ainda em Tiago 2, versículo 12. Tiago 2:12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha só, então nós sabemos que um dia nós vamos, né, comparecer ao tribunal de Cristo. E como é que vamos ser julgados? Aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Né? Somos livres pelas nossas escolhas e somos responsáveis por ela. Né? Então, se o homem ele opta pela vida no Espírito, o homem já salvo no Espírito, né? Ele opta viver pelo Espírito, né? Aceita a provisão e ele come dessa provisão e ele usufrui dessa provisão, né? Ele vai ser julgado pela escolha que ele fez, ele optou pelo Espírito. Mas se ele escolhe também viver pela carne, viver na carne dele, ele vai ser julgado pela lei da liberdade, pela escolha que ele mesmo fez. Né? Da mesma forma, o ímpio. Né? Então, essa é a lei da liberdade que existe, que é o livre-arbítrio. Né? Deus ele enviou seu Filho, o sangue foi derramado para a salvação do pecador. Agora já estamos falando do ímpio. Né? A provisão está lá, o sangue foi derramado. Jesus pagou o preço. Agora, se o pecador não aceita a graça, ele, infelizmente, ele não tem salvação. Né? Vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. 1 Timóteo 2,4. 1 Timóteo, voltando um pouquinho mais, 1 Timóteo 2,4.